Nesse vídeo vou te revelar algo tão poderoso. Esse segredo tem o poder de transformar a sua vida mesmo que esteja passando por situações muito complicadas e que parecem não ter solução. Você não chegou nesse vídeo por acaso, esse vídeo é o que você precisa ouvir hoje e tem o caminho que você tanto procura. A maioria das pessoas está apenas a uma mudança mental de distância da vida que sempre sonhou. Se você acredita nisso, escreva agora nos comentários. Eu creio. Eu tenho uma mente milionária. Em 1908, o encontro mudou para sempre o rumo da história da prosperidade. Napoleon Hill, então um jovem repórter quase desconhecido, teve uma conversa privada com Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época. Carnegie revelou a Hill algo tão poderoso, tão contraintuitivo, que ele passou os 25 anos seguintes estudando mais de 500 dos homens e mulheres mais ricos e bem-sucedidos da história para confirmar se aquilo era mesmo verdade. Décadas depois, Bob Proctor, que já havia mergulhado profundamente nesses ensinamentos por mais de 60 anos, revelou algo que parecia quase inacreditável. A maioria das pessoas está apenas a uma mudança mental de distância da vida que sempre sonhou. E o mais fascinante, a ciência moderna confirmou que eles estavam certos o tempo todo. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que seu cérebro não consegue distinguir entre aquilo que você está vivendo fisicamente e aquilo que você imagina viver com intensidade emocional. Em outras palavras, fingir ter não é apenas uma técnica de autoajuda, menos é uma lei biológica que governa seu cérebro diariamente. Mas por que, mesmo sabendo disso, tantas pessoas continuam vivendo presas em padrões de escassez, medo e autossabotagem? A resposta é simples e dolorosa ao mesmo tempo. Nós todos nascemos com um superpoder, a capacidade de criar a realidade com nossos pensamentos dominantes, mas a maioria passa a vida inteira usando esse poder contra si mesma, de forma inconsciente. O cérebro humano é como uma máquina de projeção, que transforma imagens mentais repetidas e carregadas de emoção em realidades externas. Mas quando você passa anos repetindo mentalmente que não é capaz, que não merece, ou que o sucesso é para os outros, você está programando esse supercomputador biológico para materializar justamente aquilo que você mais teme. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar gênios como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, entre tantos outros. Ele descobriu que todos, sem exceção, usavam o mesmo princípio, o de criar, em suas mentes, uma imagem tão vívida e detalhada de seu objetivo que acabava se tornando inevitável no mundo físico. Mas Bob Proctor foi além. Depois de décadas aplicando esse princípio, descobriu que não se trata apenas de pensar positivo ou visualizar. Existe um processo mais profundo, quase científico, que reprograma fisicamente o seu cérebro, menos algo que a neurociência moderna chama de plasticidade neural direcionada. É quando as conexões neurais começam a mudar para transformar um simples pensamento dominante em uma nova realidade concreta. E aqui entra algo que quase ninguém fala. O problema não é fingir ter. O problema é fingir as coisas erradas. Fingimos todos os dias que não somos bons o bastante, que somos pobres, que somos incapazes. Fazemos isso tão naturalmente que nem percebemos e acabamos usando nosso poder de criação contra nós mesmos. A boa notícia: voca por conscientemente virar essa chave. E foi isso que Bob Proctor descobriu ao estudar por décadas as histórias de sucesso mais extraordinárias do mundo. Ele identificou 3 elementos fundamentais que transformam o ato de fingir ter em algo realmente poderoso e eficaz. O Andy C. Jordan não é apenas querer de forma superficial, é criar uma convicção emocional tão intensa que seu corpo literalmente reage como se aquilo já fosse verdade. Seu coração acelera, sua postura muda. Sua voz ganha outra força. É como um ator que incorpora totalmente um personagem a ponto de não saber mais onde termina a atuação e começa AREA.2. Substituição de paradigma menos, não adianta fingir por alguns minutos e passar o resto do dia preso a velhos pensamentos de escassez. É preciso substituir a programação mental antiga por uma nova, poderosa e coerente. É como atualizar o sistema operacional do seu cérebro. Você precisa deletar arquivos velhos para instalar os novos. Aliança Mastermind menos Napoleon Hill descobriu que os milionários inventores mais bem-sucedidos sempre criavam grupos de pessoas que compartilhavam da mesma visão e vibração. Quando você se cerca de pessoas que já têm a mentalidade que você quer alcançar, seu cérebro ativa os chamados neurônios espelho, copiando comportamentos, crenças e emoções dessas pessoas, o que acelera drasticamente sua transformação. O que faz tudo isso realmente funcionar é a intensidade da sua convicção. Quanto mais você acredita emocionalmente, mais rápido seu cérebro remodela suas conexões. É como ajustar a frequência de uma antena. Quanto mais preciso o ajuste,
mais nítido é o sinal. Essa não é uma ideia mágica. É um processo validado pela ciência. Cada visualização carregada de emoção e certeza provoca descargas elétricas no cérebro, criando novas conexões neurais. Com repetição, essas conexões se fortalecem e se tornam automáticas, moldando a forma como você age, decide e atrai oportunidades. Quer um exemplo real? Bob Proctor começou a vida completamente quebrado, trabalhando como faxineiro, endividado e sem perspectivas. Quando conheceu o livro Pense e Enriqueça, decidiu aplicar o princípio do fingir ter com desejo ardente. Em menos de um ano, seu rendimento explodiu de poucos dólares para milhares de dólares. Por quê? Porque ele não apenas pensava, ele vivia mentalmente como alguém que já era rico. Ele mudou sua postura, seu tom de voz, seu círculo social e principalmente sua autoimagem. E é isso que eu quero que você faça hoje. Pare por um momento e escolha uma área da sua vida que você quer transformar. Dinheiro, saúde, relacionamentos, carreira. Apenas uma para começar. Passo 1. Todas as manhãs, antes mesmo de abrir os olhos, dedique alguns minutos para viver mentalmente como se já tivesse conquistado aquilo que deseja. Sinta, veja, ouça, respire essa nova realidade. Passo 2. Ao longo do dia, comporte-se como essa pessoa. Ande como ela andaria, fale como ela falaria, tome decisões como ela tomaria. Mesmo que pareça estranho no começo, esse é o ponto onde a transformação começa. Passo 3. Crie ou entre uma aliança mastermind. Pode ser um grupo no WhatsApp, um mentor, amigos que compartilham da mesma visão. Este é de quem já pensa grande. Seus neurônios espelho vão começar a trabalhar por você. Passo 4. Faça um decreto absoluto. Escreva algo como: hoje dia eu decido usar o poder do meu cérebro para criar minha nova realidade. Eu me comprometo a fingir ter com tanta convicção que meu corpo, minha mente e o universo não terão escolha a não ser tornar isso verdade. Repita esse decreto todos os dias até que ele não seja mais uma frase lida, mas sim uma verdade sentida. Lembre-se, não é sobre ter fé cega ou pensar positivo. É sobre reprogramar conscientemente a máquina mais poderosa do universo, sua mente, para que ela trabalhe ao seu favor, não contra. E para selar esse compromisso, repita comigo agora um decreto sagrado. Eu sou um ser de poder ilimitado. Cada batida do meu coração vibra na frequência da prosperidade infinita. Meus pensamentos são sementes de ouro, e o universo conspira para fazê-los florescer. Eu me recuso a aceitar qualquer realidade menor do que a grandeza que nasci para viver. Tá feito, tá selado, e assim é. Esse é o segredo que transformou faxineiros em milionários, ideias em empresas bilionárias e pessoas comuns em lendas vivas. Agora está nas suas mãos decidir continuar usando esse poder inconscientemente ou assumir o controle dele. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram essa verdade. E lembre-se, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. A partir de hoje, escolha ser muito mais. Agora que você já compreendeu como funciona o poder do fingir ter e conheceu os 3 elementos essenciais revelados por Napoleon Hill e Bob Proctor: o desejo ardente, a substituição de paradigma e a aliança mastermind, menos chegou. A hora de mergulhar ainda mais fundo para entender como usar isso de forma prática, diária e real. E principalmente entender o que realmente acontece nos bastidores da sua mente quando você decide usar conscientemente essa lei universal que sempre existiu, mas quase ninguém sabe usar a favor. Imagine, por um instante, que a sua mente é como um campo fértil, e cada pensamento carregado de emoção é uma semente plantada nesse solo. Se você planta diariamente sementes de dúvida, medo e escassez, adivinha o que vai brotar? Exatamente isso. Mas, se você planta pensamentos de confiança absoluta, riqueza, saúde, sucesso, vai colher os frutos dessas novas sementes. E aqui está algo que poucas pessoas sabem: não basta plantar uma vez só. O cérebro é como um músculo, ele precisa ser treinado todos os dias para que esse novo padrão mental se torne dominante. É por isso que Bob Proctor dizia: a repetição, com emoção, é o segredo que transforma o invisível em visível. Agora, vou te mostrar como transformar essa teoria em prática. Primeiro passo: escolha uma única área da sua vida. Pode ser dinheiro, saúde, carreira, relacionamento, espiritualidade. Escolher apenas uma área vai permitir que sua mente concentre energia e foque totalmente naquele objetivo, sem dispersão. Segundo passo: crie o seu roteiro mental todos os dias. Logo ao acordar e antes de dormir, feche os olhos e viva mentalmente como se aquele objetivo já fosse real. Não basta ver, você precisa sentir. Imagine onde você estaria, como seria o ambiente ao seu redor, como você estaria vestido, com quem estaria falando. Se for dinheiro, por exemplo, veja sua conta bancária cheia, sinta a tranquilidade de saber que as contas estão pagas,
Visualize-se ajudando outras pessoas com parte dessa prosperidade. Se for saúde, sinta seu corpo forte, imagine energia percorrendo cada célula. Veja-se praticando atividades físicas com alegria. Terceiro passo, viva como essa nova versão de você durante o dia. Preste atenção nos detalhes. Como essa pessoa fala, como ela se comporta, como reage a desafios. Pode parecer estranho no começo menos. Afinal, seu cérebro ainda está acostumado ao velho padrão. Mas lembre-se, é nesse exato ponto de desconforto que a reprogramação começa a acontecer. Quarto passo, reforce o desejo ardente. Transforme o seu objetivo em algo tão importante que não exista outra possibilidade, além de torná-lo real. Coloque imagens no fundo do celular, escreva frases no espelho, grave áudios para si mesmo ouvindo sua própria voz declarando sua nova realidade. Quanto mais sentidos você envolver, mais rápido e profundo será o efeito no cérebro. Quinto passo, substitua o paradigma antigo. Identifique os pensamentos sabotadores que surgirem. Isso é bobagem. Não vai dar certo, é impossível. E imediatamente troque por afirmações novas do tipo: eu sou merecedor. Minha mente cria a realidade, tudo conspira a meu favor. Esse é um trabalho diário, mas que se torna mais fácil com o tempo. Sexto passo, aliança Mastermind. Procure pessoas que pensam grande. Leia livros, assista vídeos, participe de grupos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, menos até mesmo virtualmente. Se você se conecta com pessoas que têm mentalidade de prosperidade, seus neurônios espelho vão começar a copiar essas atitudes. Sétimo passo, faça o decreto absoluto. Essa é a parte mais poderosa. To-dos os DH. Declare em voz alta, ou escreva: eu me recuso a aceitar qualquer realidade menor do que a grandeza que eu nasci para viver. Eu decreto que já sou, tenho e mereço essa nova realidade. Faça isso com emoção real, não como um ritual vazio. É a emoção que faz seu cérebro entender que isso é sério. Agora, vamos falar de algo ainda mais profundo. A ciência que prova que isso tudo funciona. Estudos mostram que o cérebro humano possui neuroplasticidade, ou seja, ele é moldado de acordo com os estímulos que recebe. Cada vez que você repete um pensamento carregado de emoção, você fortalece conexões neurais específicas. Com o tempo, essas conexões se tornam tão fortes que passam a ser automáticas. E isso muda completamente a forma como você enxerga o mundo e reage a ele. Além disso, existe algo chamado sistema reticular ativador ascendente, uma parte do cérebro responsável por filtrar milhões de informações que recebemos por segundo e mostrar para a mente consciente apenas aquilo que é relevante. Quando você começa a fingir ter algo, seu cérebro entende que isso é importante e começa a prestar atenção em oportunidades que você antes nem via. Quer ver como isso acontece na prática? Pense na última vez que você quis comprar um carro novo. De repente começou a ver aquele modelo em todos os lugares. Antes, ele sempre esteve lá menos, mas você não reparava porque seu cérebro não considerava relevante. Ao decidir focar nele, seu sistema reticular passou a destacar esse carro no trânsito. Nos anúncios, nas conversas com seus objetivos é a mesma coisa. Se você começa a viver mentalmente como alguém próspero, seu cérebro passa a perceber oportunidades de prosperidade que antes eram invisíveis. E aqui vai um segredo poderoso que Bob Proctor aprendeu. Quanto mais detalhes você coloca na visualização, mais real ela se torna para o cérebro. Não diga apenas quero, sia rico. Imagine quanto exatamente você quer ganhar, como é o extrato da sua conta, qual o nome do gerente, até o cheiro do local onde você vai comemorar sua primeira grande conquista. E lembre-se, não é apenas sobre pensar, é sobre viver mentalmente como se já fosse real. É por isso que atletas olímpicos treinam com visualização antes das provas. Eles estão programando o cérebro para agir como se já tivessem vencido. Agora quero te dar mais uma dica avançada. Associe a nova crença a uma emoção forte. Quanto maior a emoção alegria, gratidão, euforia, maior a liberação de neurotransmissores como dopamina e serotonina, e isso faz as novas conexões neurais se fixarem muito mais rápido. Use o poder da palavra falar em voz alta. Ativa áreas diferentes do cérebro, dando ainda mais força à reprogramação mental e, mesmo que em pequenas coisas, a ação confirma para o seu cérebro que aquilo é real. Mesmo passos pequenos criam um ciclo positivo. Pensamento gives emacal, gives eca, gives resultado, gives reforço da crença. E agora, Amália, quero que você se faça uma pergunta profunda. Se tudo o que eu desejo já fosse real, como eu me comportaria a partir de hoje? Responda isso com sinceridade, porque a partir desse momento não é mais sobre fingir ter, é sobre viver como quem já tem. Faça disso um ritual diário. Visualize, sinta feio e cerque-se de quem pensa grande. Rejeite pensamentos antigos de escassez e, quando sentir dúvida,
Diga para si mesma: isso não é só pensamento positivo. É ciência, é neuroplasticidade, é programação mental consciente. No fim, como dizia Bob Proctor, você não obtém o que quer, você obtém quem você é. E por isso a decisão mais poderosa que você pode tomar é mudar quem você é internamente, para que sua realidade externa mude automaticamente. Agora escreva nos comentários: eu creio, eu tenho uma mente milionária. Curta este vídeo para ajudar mais pessoas a despertar. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E inscreva-se no canal, porque aqui nós não falamos apenas de motivação, falamos de transformação verdadeira. Lembre-se, Deus quer o melhor para você. O universo inteiro conspira a favor de quem decide se alinhar com a frequência da abundância. A partir de hoje você não vai mais apenas fingir ter, você vai viver como quem nasceu para ter. E assim será, porque assim já é.